Tá gravando. Nesta quarta parte da cor na pintura, vou falar um pouco da cor nas obras de arte, como alguns grandes mestres resolveram questões cromáticas com as quais eles lidavam diariamente enquanto estavam produzindo. Vamos começar com Leonardo da Vinci. Eu não vou fazer um histórico absoluto da cor na pintura, eu vou pegar alguns exemplos típicos a partir do Renascimento. Começando com Leonardo da Vinci, com duas versões da Madonna das Rocas. Uma produzida entre 1483 e 1486, está no Museu do Louvre, foi produzida em Milão para a Igreja de São Francisco o Grande, uma encomenda de uma associação laica, e ficou no altar protegendo, fazia parte de um tríptico, de um retábulo que protegia a estátua de Nossa Senhora. E uma segunda versão, pintada entre 1495 e 1508, que atualmente encontra-se na National Gallery de Londres. A primeira versão, provavelmente pintada quase que completamente por Leonardo da Vinci. Lembra-se que naquela época era muito comum os artistas terem uma espécie de academia, uma oficina, um ateliê, com uma série de assistentes, aprendizes, que ajudavam nas pinturas. Aprendiam o estilo do mestre e auxiliavam na produção de alguns trabalhos. O próprio Leonardo participou de alguns trabalhos do Verrocchio, que foi o mestre com quem ele estudou. Leonardo tinha os seus próprios aprendizes e seguidores, mas essa primeira versão provavelmente foi pintada por ele e com alguma ajuda, talvez. Mas a segunda versão provavelmente foi pintada pelos seus assistentes, a partir de desenhos do Leonardo da Vinci. O que nos interessa aqui especificamente é a chave cromática. Vejam como nessa primeira versão, você vê aqui do nosso lado esquerdo, né, João Batista. Nossa Senhora tem a mão protetora sobre o ombro de João Batista, e do lado direito, junto ao anjo Uriel, o menino Jesus. Nossa Senhora estende a sua mão sobre a cabeça do menino Jesus, e há esse detalhe do dedo do anjo Uriel à esquerda, à nossa direita, que tem esse manto vermelho, e alguns dizem que o dedo indicaria exatamente a posição do pescoço de João Batista, que todos sabem, futuramente perderá a cabeça. Um dos enigmas do Leonardo da Vinci, muitos deles de difíceis solução. Do ponto de vista cromático, essa primeira versão, só por esse manto vermelho no lado direito, já gera um determinado tipo de percepção. Conduz a nossa percepção por um caminho, gera um determinado tipo de vibração que começa nesse canto inferior direito, com essa mancha, essa grande área vermelha de cor, atravessa o corpo de Nossa Senhora e vai até a paisagem ao fundo. Vejam que é uma diagonal quase perfeita que liga o anjo à paisagem mais clara, lá no fundo, onde se vislumbra uma nesga de céu além dos rochedos. A segunda versão é uma versão que tende para o azul. O manto do anjo Uriel, inclusive, é mais azulado. É uma versão mais comportada, provavelmente por exigência da congregação. Talvez até por isso o Leonardo não tenha se envolvido tão diretamente. Ele forneceu o desenho, provavelmente. Mas vejam que a relação de cor é bastante distinta. Aqui, o manto de Nossa Senhora apresenta uma intensidade de azul que contrasta com esse manto dourado alaranjado. A mesma coisa acontece com o manto do anjo Uriel. Toda a paisagem tende para tons castanhos, e no fundo percebe-se uma grande área de água verde azulada que leva a nossa visão naquela direção. Na primeira versão, você tem um jogo de cores um pouco mais refinado. É óbvio que esse é um dos problemas de você trabalhar com imagens digitais.
nem sempre a cor que você vê no computador é a mesma da imagem original, e o que é pior, cada computador vai ver isso que eu estou mostrando aqui agora de um jeito diferente. Então, se você quer ter certeza sobre as cores, vá ao Louvre e veja a original, e depois a National Gallery e veja a original da segunda versão da Madonna das Rocas ou Virgem dos Rochedos. Mas, de qualquer maneira, dá para perceber que as relações cromáticas são distintas e geram percepções diferentes sem entrar em fórmula, tá? A questão da percepção é, como diria o Arraia, é quase um intelecto à parte. Então eu não vou entrar numa fórmula, o vermelho significa isso, o azul aquilo, não é isso. Há um jogo de percepção que passa pela subjetividade, que passa pela maneira como você interpreta e se relaciona com a obra, até pelo lugar onde você vê isso, até a maneira como você se identifica com as cores, ou seja, a questão do gosto, sempre aparece. Então eu não vou entrar nesse jogo, que é uma das grandes bobagens, essa história de que vermelho é paixão, amarelo é angústia. Isso tudo é besteira, sempre depende. A percepção da cor é uma percepção contextual, depende de como as cores estão organizadas. E não necessariamente ela traz uma mensagem. Ao contrário dos semiotas do sétimo dia, nem tudo é texto. Uma boa parte é percepção. E nesse jogo de percepções e de enigmas, Leonardo da Vinci era verdadeiramente um mestre. A próxima imagem, que também tem um jogo de cores bastante bonito, né? Estamos falando fundamentalmente de vibração, tá? Não vou entrar muito na questão simbólica. Por exemplo, o manto de Nossa Senhora, a roupa de Nossa Senhora, tradicionalmente, e esse é um cânone da pintura, Leonardo quebra um pouco isso, mas o cânone diz que Nossa Senhora usa um vestido vermelho e um manto azul, o contrário de Jesus Cristo, que usaria uma roupa, uma túnica azul e um manto vermelho. Isso é um cânone, é uma regra, que era utilizado por todos e por vários artistas em vários momentos da história. Depois isso foi sendo subvertido, mas da Idade Média até Barroco, Neoclássico, esse cânone perdurou. Vejam que a roupa de Santa Bárbara, que é essa figura que fica do nosso lado direito, né? Do lado esquerdo você tem Santo Sisto, que deu o nome ao Papa Sisto, que mandou construir a Capela Sistina, mandou construir e pintar a Capela Sistina, pelo menos a primeira versão da pintura, que posteriormente, a mando do Papa Júlio II, foi pintada por Michelangelo. Mas veja, o que Santa Bárbara traz um jogo de cores bastante típico, né? A manga laranja com azul, que são cores complementares, há uma sombra avermelhada com um manto verde, o vestido de Nossa Senhora e um pedaço do manto de Santo Sisto fazem um contraponto de contraste cromático com as cortinas verdes no fundo. Toda a imagem do fundo é cheia de rostos que são querubins. E embaixo, na base da pintura, existem talvez os dois querubins mais famosos da história da pintura. Já viraram até marca de jeans tempos atrás. Mas então, sem entrar nas questões simbólicas, vejam como esse jogo de cores que o Rafael, é um quadro do Rafael Sanzio, estabelece todo um jogo de riqueza, de profundidade, de projeção de algumas imagens que se saem da tela enquanto outras se aprofundam na tela. É um jogo. As cores brincam com a nossa percepção. Um grande mestre sabe trabalhar com esse jogo. Esse é um outro quadro do Rafael. Todo esse primeiro plano, rico em cores, vejam, o vestido de Nossa Senhora vermelho, o manto azul, aqui na frente São João com o cabelo encaracolado e Jesus Cristo, essa é a Virgem do Prado. A imagem se aprofunda, lá no fundo, lá no horizonte, você tem a imagem esmaecida, o que a gente chama de perspectiva aérea ou perspectiva atmosférica, que é essa quantidade de ar entre o fundo e a nossa visão, que faz com que os objetos se diluam para a nossa percepção. Toda essa área verde amarelada cria uma espécie de moldura cromática para essa cena em primeiro plano, destacando e jogando toda essa cena para frente. O verde se aprofunda, é uma cor mais fria,
comprimentos de onda mais curto, então eles tendem a ser vistos depois, enquanto no primeiro plano você tem um azul intenso e um vermelho intenso. Vejam, é possível, inclusive, trabalhar com azuis. Azul é um comprimento de onda curta, ele tende a ser visto depois. Mas dependendo como você trabalha, você consegue projetá-lo da tela da mesma maneira que as cores mais quentes. Então a cor, há uma série de regras para ela, mas as cores dependem do contexto e da maneira como elas são trabalhadas. É possível construir qualquer tipo de ideia e de percepção com as mesmas cores. Esse é um trabalho do Michelangelo, o Tondo Doni, a Sagrada Família, é uma encomenda de um banqueiro florentino, e os mesmos jogos de cor, rosas, os azuis, amarelos e laranjas, os violetas, os vermelhos e os verdes, esse jogo de complementares que o disco cromático sempre apresenta e que gera essa riqueza perceptiva, essa riqueza visual. Joga as estruturas ou para frente ou para trás, interrelaciona, cria mais contraste, cria mais vibração ou cria mais paz, mais dinamismo ou mais estabilidade. A cor pode ser utilizada, e os grandes mestres sabiam isso mais do que ninguém, para gerar uma sensação perceptiva que não é necessariamente racionalizável e que não depende de muitos aspectos do intelecto. É uma espécie de intelecto visual, como diria o Arhaim. Tá gravando.